pequenos historiadores! Estamos iniciando mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre tempo e formas de registro. Você sabia que às vezes o tempo pode ser o nosso maior inimigo ou nosso melhor amigo? Quantas vezes nós ficamos olhando para o relógio, contando as horas ansiosas para algum acontecimento, para o dia do nosso aniversário, para o encontro com os amigos, para algum compromisso da escola, do trabalho, enfim. O relógio nos ajuda muito nas nossas atividades cotidianas, pois ele também nos dá a noção de tempo. O relógio serve para dividir o dia em horas, minutos e segundos, mas essa forma de medir o tempo nem sempre existiu em todas as épocas, nem entre todos os povos. Foi apenas a partir do século XIV que os primeiros relógios mecânicos foram instalados nas torres das igrejas, em monumentos das praças e em prédios públicos. Eram lugares bem visíveis para que as pessoas pudessem enxergá-los. Já hoje em dia, encontramos relógios de diversos tipos espalhados por diversos lugares. Existem relógios de pulso, de parede, os que aparecem nos computadores, nos celulares, entre outros. Tempo histórico e geológico. Existem diferentes modos de compreender o tempo. Um deles, por exemplo, é o tempo geológico, aquele relacionado à formação do planeta Terra. Essa noção de tempo é mais trabalhada nas disciplinas de geografia e física. Na história, a noção de tempo mais trabalhada é o tempo histórico, aquele que se relaciona com as ações dos seres humanos no espaço e no tempo. Ao estudar a história, os povos construíram cronologias, com o objetivo de estabelecer sequências para os acontecimentos. Um dos instrumentos das cronologias é o calendário, o sistema que serve para dividir, medir e organizar o tempo. O calendário organiza a contagem do tempo em dia, mês e ano. Unidades de tempo. O século é uma unidade de tempo muito utilizada nos estudos de história. Ele costuma ser escrito, na maioria das vezes, em algarismos romanos. Exemplo: século XV, século XVII, século XXI. Há pessoas, porém, que preferem representar os séculos em algarismos arábicos. Século XV, século XVII, século XXI. Vamos aprender a calcular os séculos e a identificar alguns números romanos. A contagem romana é formada por 7 letras maiúsculas: I, V, X, L, C, D e M. I representa 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 e M 1000. Mas como se escreve de 1 a 10 em algarismos romanos? Aqui eu coloquei os números de 1 a 10 em algarismos romanos, então você dá uma pausa no vídeo e confere os números. Para a gente saber a que século um ano pertence, vamos aprender um esquema aqui. Nós temos que analisar os 2 últimos números do século em questão, para então aplicar uma dessas regras. Se terminar com 2 zeros, o século é o número anterior. Se terminar diferente de 2 zeros, somar 1 ao número anterior. Vamos lá para os exemplos. 1750. Termina com 2 zeros? Não termina com 2 zeros. Então você vai somar o número 17 mais 1, que vai dar igual a 18. E 18 em algarismo romano é representado pelas letras X, V e I 3 vezes. X é 10, V 5 e o I 3 vezes é 3. 10 mais 5 mais 3, 18. 2000 termina com 00? Termina com 2 zeros. Então, o século vai ser o número anterior. 20. Século 20. Século 20 em algarismo romano é composto por X e X. X 10, 10 mais 10, 20. 2001. Os 2 últimos números são diferentes. Se não termina com 00, vamos somar o número anterior, que é 20, mais 1. Vai dar igual a século 21. 21 em algarismo romano, X, X, I. 10 mais 10 mais 1, 21.
o ano de 997. Os dois últimos números são diferentes, não terminam com 00. Então, você vai somar o número anterior mais 1. 9 mais 1 igual a 10. Século X. Agora é com vocês. Confiram lá a atividade no grupo e mãos à obra.